Este pão não precisa ser sovado, não precisa de máquina e fica com essa crosta crocante que parece de padaria artesanal. Se você nunca fez pão, essa receita é para você. O fermento e o tempo trabalham por nós. E você só precisa de farinha, água, sal e fermento. Olha como é fácil, você só precisa calcular as quantidades. Eu vou medir com uma balança. Se não tiver, pode usar xícaras. Olha, 1, 2, bem cheias. 3 e um pouquinho mais, porque vamos chegar quase a meio quilo com as 3 bem cheias. No total, meio quilo de farinha. Eu uso farinha de trigo comum, mas você também pode usar a farinha para pão. Depois que você já mediu a farinha, é hora de colocar o restante dos ingredientes. Então use um recipiente bem grande. Coloque sal, um pouco a gosto. Normalmente, para meio quilo, calcula-se entre 5 e 8 gramas. Depois que você colocou o sal, espalhe um pouco. Por quê? Porque o sal diminui a potência do fermento. Então, se você já misturou com a farinha, esse efeito diminui bastante. E agora adicionamos 5 ou 6 gramas ou um sachê de fermento biológico seco. Se você quiser usar fermento fresco, precisa adicionar 2,5 vezes mais, ou seja, cerca de 12 ou 13 gramas. Uma vez que você tenha isso, assim como antes, dê uma misturada para que fique bem distribuído antes de umedecer essa massa. E não se preocupe, porque não vamos usar nenhum líquido estranho para esses 50 ml, eu também peso para não errar. Eu faço uma espécie de vulcãozinho na farinha e dentro dele, sem complicação, sem bagunça, sem rodeios, sem truques. E agora vamos misturar. Você vai notar que, no começo, ela demora um pouco para se misturar. Mas uma vez que a umidade vai entrando na mistura de farinha, começa a se formar uma espécie de massa pegajosa. E não se preocupe, porque é exatamente isso que a gente queria. Não sobe, só misture. A massa deve ficar pegajosa. Depois, enfarinhe as mãos para não grudar e dê uma mexidinha. Fica tranquilo, você não vai precisar trabalhar muito. Só o suficiente para desgrudar completamente. Na verdade, se você fizer isso em uma bancada ou mesa onde colocou um pouco de farinha, vai ficar ainda mais fácil. Coisa de 1 minuto, 2 minutos no máximo. O objetivo é simplesmente que a textura de fora fique, ou seja, você tem que conseguir formar uma bolinha. Assim, simplesmente integrando a farinha da bancada e buscando que o exterior fique liso. Quando você ver que está assim, simplesmente faz uma bolinha e tenta esticar um pouquinho, mais ou menos como você vê aqui. Uma bola que daria até para jogar boliche. Vamos lá, para o recipiente de antes. Ao fazer a bola de massa, é importante que fique com um pouco de tensão, que você veja a massa lisa e esticada. Perfeita. Nem de longe. Como é que fica? Assim, um pouco esticadinha, mais do que suficiente. Mas coloque uma tampa ou um pano por cima. E agora, já fizemos quase todo o trabalho, quem vai trabalhar agora é o tempo, e eu te dou 2 alternativas. Você pode deixar em temperatura ambiente de 12 a 24 horas, então você prepara no dia anterior e depois só precisa assar. Mas se você preferir, pode fazer com ainda mais antecedência, até 3 dias na geladeira ou no refrigerador. E na verdade não tem problema, não é que fique igual, é que praticamente fica até melhor. Bom apetite! Depois de um tempo, ao preparar o pão, veja como a massa cresceu. E agora, com as mãos úmidas, você separa um pouco a massa da borda. Se você quiser algo ainda mais eficiente e tiver uma espátula de confeitaria dessas de silicone, olha como é fácil! É só ir dando umas batidinhas e ela vai desgrudando da borda. Assim,
Você pode soltar sobre uma bancada enfarinhada ou um tapete de silicone como este. Simplesmente você vira e usa a mesma espátula para fazer um pouco de alavanca. E pronto, desgruda. Não coloque a mão de qualquer forma, pois queremos manter as bolhas de ar. E agora você dá forma a ela. Não complique, não sove. Só queremos que tenha formato de pão. Então nada de esmagar. Se grudar um pouco, você já sabe, farinha é o que solta hoje. E uma vez que você tiver um formato parecido com o de um pão, é hora de esticar pelas duas laterais, buscando deixar a textura de cima bem firme. O segredo está em reter o calor. Se você tiver uma panela de metal com tampa, perfeito. Só precisa ser adequada para ir ao forno. E se não tiver, uma forma que seja um pouco mais alta. Qualquer forma ou recipiente que possa ir ao forno serve. Só precisa ser um pouco alto para que você possa tampar. Sim, eu sei que nem todo mundo tem tampa, que nem todo mundo tem uma tampa que possa ir ao forno e aguente. Não tem problema. Olha, eu vou fazer sem ela. Vou te explicar o truque para conseguir uma, inventando totalmente. Eu uso essa forma, por exemplo, ela tem 20 centímetros de diâmetro e coloquei um pouco de papel manteiga no fundo para garantir que desenforme perfeitamente. Depois eu pego o pão, vou pegando com cuidado para não amassar muito e coloco direto na forma. Aí está, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Depois que eu tiver ele aqui, o que faço? Fazer um cortezinho. Se você fizer assim, em forma de meia lua, aprofundando 1 centímetro e não bem no centro, vai ficar melhor. E depois a tampa, aquilo que eu te prometi, simplesmente com papel alumínio. Você não precisa de nada especial, nada específico. Um pouco de papel alumínio, você aperta e leva ao forno. Nesse caso já está pré-aquecido, a 250 graus Celsius, que são cerca de 480 Fahrenheit. Você vai deixar com calor em cima e embaixo. Passados 25 minutos, retiramos a tampa ou o papel alumínio e depois de fazer isso, você coloca de volta por mais 25 minutos ou até ver que está bem douradinho. Nem todos os fornos são iguais, nem todas as formas distribuem o calor do mesmo jeito. Uma vez que você tirar do forno, falta pouco para aproveitar. Obrigado. Quando você tirar do forno, a primeira coisa que tem que fazer é cobrir e deixar esfriar coberto com um pano. Uns 10 minutos já seriam suficientes. Depois disso, seu super pão está pronto. Tire o papel de baixo porque agora é hora de aproveitar. Olha só que aparência incrível. Perfeito, douradinho e crocante. Não acredita em mim? Escuta, escuta. Incrível. Crocante e macio. Partes iguais. Preste atenção agora e observe o miolo. Se você gosta de pão caseiro e ainda mais se for um bom pão rústico, guarde essa receita que vai salvar muitas das suas refeições. Além disso, é um pão super interessante porque permite brincar com os sabores. Ou seja, fica ótimo em fatias para passar patê. Fica ótimo para fazer torradas. Fica ótimo para comer direto, para molhar, ou para fazer uma versão pão de alho ou pão com queijo. Quem sabe eu te ensino isso no próximo vídeo? O que acha da ideia?